Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiramente, eu, Thiago Trindade, além de torcedor desse time londrino safado aqui, mas que ainda é disparado o maior de Londres. Richard Baluta, torcedor do segundo maior de Londres, tranquilamente. E nós temos como nosso convidado Natanael. Natanael, como vocês podem ver, também torcedor do Arsenal, então sim, o Arsenal ajudou a construir essa entrevista, mas eu quero que ele fale um pouquinho do envolvimento dele, como ele começou a acompanhar o Arsenal primeiro, e quero que ele fale um pouquinho do outro clube dele, o clube brasileiro, falar um pouquinho do que é que ele faz de trabalho com esses dois clubes. E aí, Natanael, boa noite, se apresente, venha pra cá e eu vou te pedir uma coisa, me traz um ídolo de um jogador que você odeia, que já passou pelo Arsenal. Boa noite, pessoal. Boa tarde para quem estiver assistindo amanhã de tarde. E eu agradeço primeiramente o convite do Infelizmente FC. Eu admiro muito esse canal, venho acompanhando já há algum tempo. Agradeço ao Thiago aí pelo convite. Também faz parte lá do nosso grupo do Arsenal, né, do Arsenalista. Conheci lá no grupo Futebol Alternativo, depois que foi lá para o Arsenal. Também aí conhecendo agora o Richard, Infelizmente FC. E eu sou o Natanael, eu tenho o blog Arsenalista FC, um blog que eu criei em 2011. Eu vou começar falando, como você falou, de como eu comecei a acompanhar o Arsenal. Eu morei no Rio de Janeiro ali por volta da década de 80, até início da década de 90. Quando, no final da década de 80, no início de 90, eu estava fazendo curso de francês, já tinha feito curso de inglês, estava fazendo curso de francês, estava até estudando, me preparando para fazer a prova do Rio Branco. E lá no Rio de Janeiro tem aquelas bancas, né, principalmente no centro, que tem muitas revistas, revista importada. E eu conheci uma revista em francês, eu me interessei na hora porque estava estudando francês, é a 11 Mondiale. Não sei se ainda existe essa revista. E nessa revista eu comecei a ler várias matérias sobre futebol. Eu já era doido por futebol desde criança, sempre brincando lá, jogando botão, jogando bola na rua. Tinha um jogo também, um Scratch, que é um jogo tipo futebol manager, mas era um tabuleiro, tipo banco imobiliário, né? Você tinha as cartas, o dinheiro e tudo. Eu jogava aquilo ali também. Sempre anotava nos cadernos resultados de jogos, tabelas e tal. Mas futebol internacional, praticamente, eu não tinha contato nenhum. Só fui ter contato quando eu li essa revista, vi uma matéria do Arsenal. O Arsenal tinha sido campeão em 89, naquele jogo memorável lá no Anfield, quando venceu o Liverpool. E a partir dali eu comecei a me interessar pelo Arsenal. Comprei outras revistas, comprei a World Soccer, que é uma revista hoje, está até hoje, é uma grande revista de futebol no mundo. A France Football também. Só que naquela época a gente não tinha informação, não tinha internet. Começou assim, no final da década de 90 a eu ter acesso à internet, aí comecei a acompanhar mais um pouco. Fiz também, comecei a me interessar a fazer blogs. Não sei se vocês se lembram, tinha o IG, né? Primeiro eu fui no site do IG, assinante do IG. Tinha o Geocities, também comecei lá um blog no Geocities, mas o que vingou mesmo foi o Blogspot, que comecei em 2011, em março de 2011. E os jogos do Arsenal eu comecei a assistir na ESPN, quando começou a passar regularmente os jogos, né? Também era muito difícil passar jogos do campeonato inglês. Passava esporadicamente assim, um jogo da Copa da Inglaterra, mas era uma coisa muito esporádica. E a partir da ESPN ali, que no final dali nos anos 2000 já, que eu comecei a acompanhar mesmo o time do Arsenal. E nesse blog eu comecei a falar até
das divisões de base, coisa que eu não via no Brasil, muita gente falando da divisão de base do Arsenal. Os primeiros posts que eu fiz, um deles foi sobre o Sub-18, 2011. Depois eu falei da Premier Academy League, que é a atual Under 18 Premier League, né? E em 2012 eu comecei também a publicar matérias sobre o Arsenal Women, o time feminino, que era na época chamado Arsenal Ladies. Também que se falava muito pouco do futebol feminino, ainda mais do futebol feminino na Inglaterra. E eu fui postando, publicando essas matérias. Depois eu entrei no Twitter há algum tempo, aí eu vi que aumentou assim o número de pessoas seguindo no Twitter, depois também no blog. Pouco tempo depois também eu coloquei no Facebook, e há pouco tempo agora também no Instagram, no canal no YouTube, que o Thiago já participou, também tem mais ou menos 1 ano no YouTube, e o podcast também, que já fez 1 ano. Então, tudo isso aí do Arsenal. Conheci muita gente no Twitter através do Arsenalista, né? Conheço muita gente antiga lá, como o cara do Brasil Gunner, o do Gunners Brasil, vários outros agora que se juntaram e a gente se reuniu aí nesse grupo no WhatsApp. Em relação ao jogador que eu mais odeio, rapaz, tem 2 jogadores que eu odeio muito. São 2 ex-jogadores do Arsenal. Um é o Van Persie e o outro é o Adebayor. Eu acho que você deve adivinhar por que eu odeio esses dois jogadores. Entendeu? Agora, tem jogadores que eu não odeio, mas tem jogadores que eu, sinceramente, queria esquecer que jogaram no Arsenal. Aí tem vários. Aí tem o André Santos, tem aquele Carl Jenks, lateral direito, ruim pra caramba. Ele era torcedor do Arsenal, mas o cara era muito ruim. Entendeu? Tem o Francis Jeffers, o Fox in the Box. Né? Tem uma decepção. Aí a gente pode fazer até um time de 11 jogadores, e ainda tem reserva, jogadores que decepcionaram no Arsenal. Aí dá pra botar no Arsenalista pra gente fazer isso aí, viu? Eu ia colocar aquele John Jensen, não sei se você lembra desse, que foi campeão europeu com a Dinamarca. Fez gol com a camisa do Arsenal. Mas eu vou seguir, primeiro eu vou passar para Richard, que eu sei que ele tem alguma pergunta interessante para fazer. Depois eu tenho uma ideia falando de um outro perfil de torcida do Arsenal. Aí você deve adivinhar qual é, Natanael. Não, Natanael, primeiramente, boa noite, né? A pergunta que eu quero fazer é, já que a gente caminha assim a entrevista a falar mais sobre o Arsenal, mais sobre coisa, não tem porquê, mais pra frente até quero fazer uma pergunta sobre o teu outro time de coração, que eu sei que o Thiago comentou comigo em off, e é bem interessante também. Mas falando do Arsenal, assim, o Arsenal, a gente viu que após a era Arsene Wenger, né, o Arsenal, digamos assim, parece que desceu um patamar no futebol inglês. O Arsenal não consegue hoje nem ficar no G4, coisa que o Arsene Wenger, querendo ou não, ficava assim regularmente. Mas quais expectativas você acha que o Arsenal a curto e médio prazo tem? Pode, por exemplo, voltar a disputar a título de Premier League? Pode voltar a ser um time que classifica regularmente para a Champions League? Ou ainda isso é um pouco distante ainda do que o time vem apresentando de evolução nos últimos anos? Pelo menos nas últimas 2 temporadas, né? Eu até, quando eu fui chamado pela Premier League Brasil, um site também que é muito conhecido aí, para dar minha opinião em relação a que eu acho que o Arsenal vai conquistar nessa temporada. Eu falei lá que o Arsenal disputaria a vaga na Champions League. Eu acho que o primeiro objetivo do Arsenal nessa era Arteta, né, é voltar à Champions League. Já são 4 temporadas, se não me engano, fora da Champions League. Isso é muito ruim para o Arsenal. É péssimo.
tanto em termos, né, de futebolístico, mas também principalmente em termos financeiros. Isso, o Arsenal está com algumas dificuldades financeiras também, em razão de estar muito tempo fora da Champions League. Eu acho que o quarto lugar é um objetivo que pode ser alcançado, não é um objetivo impossível. Agora, o título, realmente, eu acho muito difícil. Vai ter que ser assim, vamos dizer, os times jogam, o Liverpool jogar muito mal, como jogou agora na última rodada, que é uma coisa rara. O próprio Manchester City também, que tem tropeçado um pouquinho aí também. O Chelsea, que também tem um time que se reforçou muito bem, que eu acho que é um time até superior hoje ao time do Arsenal. E tem os outros grandes, né? Manchester United está mais ou menos na mesma situação do Arsenal. Não sei nem se está em situação pior do que a do Arsenal. E o Tottenham, que tem jogadores ali que desequilibram, tem o Kane e aquele coreano aí. O Son. O Son, que está fazendo gol à torta direita, né? E agora tem o Leicester City, que já vem algumas temporadas já criando vários problemas, tem um bom time também. O Everton, essa temporada está surpreendente, né? Mas o Ancelotti, a gente sabe que é um grande técnico, né? E está conseguindo montar uma boa equipe, uma equipe que vai brigar ali também pelas primeiras posições. Sem falar nas outras equipes que podem surpreender, até o próprio West Ham, que você está vestindo a camisa aí, eu acho que tem um time bom, um time que pode até fazer um bom papel ali, tipo o Sheffield United ou o Wolverhampton fez na temporada passada, e os dois estão muito mal nessa temporada. Mas o Arsenal, a briga é mesmo pelo quarto lugar. E está atualmente lá, né? No quarto lugar o Arsenal, antes dessa data FIFA. E vamos ver se mantém lá, né? Muito bem. Quer fazer logo mais uma pergunta, Richard? Eu posso seguir Não, aqui? Thiago, pode seguir, pode seguir. Então, bora lá. Deixa eu tirar logo o elefante da sala. A torcida do Arsenal no Brasil é gigantesca, né? Desde muito tempo, sempre foi time grande, sempre foi time que disputou título, que pegava Champions League, jogava Champions League. Então, tem visibilidade, isso é muito importante para a torcida internacional. Só que vários perfis de torcida que a galera gosta de acompanhar e tal, mas tem uma torcida, que é a torcida oficial, que quem não faz parte dessa torcida sempre critica ela. Aí eu queria te pedir aqui, o que é que você pode nos falar sobre a Arsenal Brasil? Rapaz, em relação ao Arsenal Brasil, eu posso falar logo que eu conheço muito pouco. Eu fui sócio do Arsenal Brasil durante, acho que 2 anos. Isso já faz, acho que bem uns 7 anos. Recebi até uma camisa que eles dão, quando você é sócio, eles dão uma camisa, né? E algumas coisinhas lá. A camisa chegou bem apertada, eu nunca vesti essa camisa que eu recebi. Mas eu verifiquei logo, por isso que eu não fiquei, porque eles têm lá o site, eles tinham tipo fórum, né? Era o único lugar que você podia interagir no site, e ninguém respondia nada no fórum. Eu disse, por que eu vou querer participar de uma coisa que ninguém responde nada? O site também, assim, era um site muito aquém, né? Com poucas informações, para uma torcida como do Arsenal no Brasil, era para ter um site muito, muito maior, muito mais informativo. E, claro, teve agora ultimamente você viu, né, alguns torcedores, vamos dizer, batendo algumas coisas da Arsenal no Brasil em relação ao próprio Thomas Partey, né, contratação do Thomas Partey. Mas é isso aí, eu conheço muito pouco. Eu sei que é um grupo assim, muito fechado, que não agrega muito. Isso é o que eu tenho a falar, né? Muito bom. Já já eu passo para a Richard, vou aproveitar aqui rapidinho, só para te seguir, sua avaliação sobre a contratação de Thomas Partey. Tanto que se deu de ter que pagar a multa e
E o que eu soube é que Simeone ficou meio puto com isso, que eu tava com ele pra temporada. E o que é que você acha que ele vai agregar no time? Porque com certeza ele deve agregar. O Thomas Partey com certeza é um jogador que vai melhorar bastante ali aquele setor do meio campo do Arsenal. Com um time que tem El Neni como titular, é uma melhora significativa, né? Eu acho que o Arsenal fez uma grande contratação. Eu considerei essa janela boa, apesar de ter gente que não considerou. Eu até postei um vídeo lá no canal falando que a janela era boa e teve gente lá que comentou que não era boa, porque não saiu vários jogadores, mas aí também é uma questão complicada. Alguns jogadores que permanecem no Arsenal realmente muito tempo, que já deveriam ter saído, como o caso do Mustafi, do próprio Sócrates. Do Ozil nem se fala, né? O Ozil já é um caso perdido. Mas em termos de jogadores que chegaram, eu acho que a janela foi muito boa. E o Arsenal vem bem reforçado para essa temporada. O grande objetivo, como eu falei, é chegar no quarto lugar. Se a gente chegar no quarto lugar e conseguir mais uma coisinha lá na frente, melhor ainda. Mas já chegando no quarto lugar, tá ótimo. Ou ganhar a Liga Europa, né? Que o Arsenal pode ganhar. E pegar a vaga na Champions também. Mas deixa eu puxar Richard agora. Vamos lá, Richard. Vamos puxar agora para a paixão maranhense dele. O Thiago mencionou com o Igor, né? Que não só a gente falou muito de futebol inglês, mas que você também se interessa bastante pelo futebol brasileiro. Gostaria que você falasse pra gente qual clube no Brasil, ou quais clubes no Brasil você torce aqui no Brasil, no futebol brasileiro. Motoclube de São Luís. Glorioso Motoclube. E desde quando surgiu essa tua paixão pelo motoclube, cara? Eu nasci em São Luís, né? Eu sou maranhense. Nasci em São Luís. E comecei a torcer lá assistindo os jogos no estádio. O Castelão, vocês devem conhecer lá, que é o mesmo nome aqui do Fortaleza, Castelão. Castelão do Maranhão. Ele foi inaugurado em 82. Castelão, porque o governador na época era João Castelo. E eu comecei a assistir jogos com meu pai lá no Castelão. Fomos na inauguração, jogo da seleção com Zico, Júnior, aquela seleção da época do Tele Santana, né? Aí teve jogos também nos times maranhenses lá. E o Moto jogou, acho que foi 83, se não me engano, 82 ou 83, contra o Paysandu. Foi o primeiro jogo do Moto que eu assisti, foi contra o Paysandu. O Moto ganhou. E tinha um ponteiro no Moto chamado Newton, jogou depois no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro. E o cara jogava muito, driblador, baixinho, jogava demais. Aí eu fiquei, vamos dizer, apaixonado pelo Moto ali naquele jogo. A partir dali eu comecei a torcer pelo Moto. Claro que eu já torci para outros times. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu torcia pelo Botafogo. Tinha um amigo do meu pai que era botafoguense, a gente assistiu o jogo. Então, também torci pelo Botafogo. E teve uma época, né, que eu acompanhava, eu sempre acompanhei futebol do Brasil todo pela revista Placar. E a gente tinha um time em cada estado. Cada estado tinha... A gente escolhia um time quando a gente era menor, né? Uhum. Mas para torcer mesmo, realmente, no Brasil, pelo Moto. Desde 1982, 83. Vou emendar uma pergunta aqui. Pergunta interessante. Você disse que escolhia um time em cada estado. Eu sou catarinense de Blumenau. Tinha algum time de Santa Catarina que você escolheu ou chegou assim a acompanhar alguma coisa assim? Ou o Santa Catarina não era um dos estados que você chegou a escolher time? Eu gostava do Criciúma. Gostava da camisa do Criciúma. Criciúma, né, que também conheci também por ter ganho a Copa do Brasil. Ah, legal. Legal. Glorioso Tigre. Deixa eu aproveitar e puxar aqui.
Você não tem só o blog do Arsenal, né? Ele estava falando comigo até hoje. Temos o blog do Moto. Fala um pouquinho dessa experiência de falar sobre o Motoclube. E eu vou aproveitar e vou emendar outra pergunta depois. O Moto passou por cada coisa que, vamos ser sinceros, né? Tá agora na Série D, mas chegou a jogar a segunda divisão maranhense. Como é que você fazia para acompanhar? O que é que você acha de acompanhar a Série D pela internet? E se você usa, além da internet, algumas outras mídias como rádio, ou você assiste alguma coisa que fale sobre o Motoclube ou sobre as competições que ele joga? Pois é, eu na mesma época que eu criei o Assinante FC, eu criei um blog chamado Motense FC, também para falar da minha outra paixão do moto. Claro que você vê pelo Twitter, até pelo próprio blog, que o número de seguidores, o número de pessoas que leem o Motense FC é bem menor do que o do Arsenal. Mas eu criei mais por questões mesmo pessoais, o que eu gosto do moto. E o moto passou por uma fase terrível, que foi ali por 2010, 2009. 2009 foi o primeiro rebaixamento do moto. O presidente do moto era um deputado, Kleber Verde, e foi realmente um momento terrível do moto. Um campeonato que, se eu não me engano, o moto só jogou 5 jogos no campeonato, uma fórmula de disputa lá que eu nunca tinha visto. Aí o moto acabou sendo rebaixado. Aí disputou a segunda divisão em 2010, subiu logo, foi campeão, e foi rebaixado novamente 2 anos depois, de novo rebaixado para a segunda divisão. Aí, com a ajuda do Kleber, vocês conhecem o Kleber, que jogou no Atlético Paranaense? Sim. O atacante Kleber. Ele é torcedor do moto. Ele ajudou Kleber o moto. Pereira. Grande Kleber Pereira. Kleber Pereira jogou pelo moto na segunda divisão, para vocês terem uma ideia. E ele ajudou muito o moto, inclusive até financeiramente, até pediu ajuda para o Romário, na época, para ajudar o moto. E quando o moto subiu já melhor, mais bem estruturado. A gente conseguiu o título também, logo depois que subiu, foi campeão maranhense da primeira divisão. Mas o moto ficou muito tempo fora do Campeonato Brasileiro. Desde aquela época que ele disputava a Série B na década de 90, que para mim foi uma das melhores épocas do moto, em termos de nacionais, né, do Campeonato Brasileiro. Desde que caiu da Série B naquela época, o moto ficou muito tempo longe, né, do Campeonato Nacional, voltando a disputar só na Série D, quando a Série D começou. E o campeão foi até o São Raimundo do Pará, se não me engano, que também estava no grupo do moto. O moto não passou na primeira fase, na primeira vez que disputou a Série D. E depois começou a disputar a Série D com mais chances, chegando perto. Teve, acho que foi em 2014, que perdeu para o Tombense a chance de subir. E subiu, foi em 2016, quando nós ganhamos do Atlético Acreano, lá no Acre, lá em Rio Branco, e o moto subiu para a Série C. Um time que era dirigido pelo Rui Scapino, não sei se vocês conhecem. Um técnico que dirige várias equipes do Nordeste, aí, tanto da Série C, Série D. E o moto tinha um bom time, conseguiu subir. Infelizmente, não conseguimos chegar na final. É uma coisa também que o moto não tem o campeonato nacional, que os torcedores do rival lá da coisa sempre encaram da gente, que eles têm o campeonato brasileiro Série B, C, D, e o moto nunca ganhou um campeonato nacional. E o moto caiu logo no primeiro ano da Série C. E ainda caiu com uma certa ajuda do Sampaio, né? Porque se o Sampaio tivesse vencido o Botafogo, o moto não teria caído.
E a Copa do Nordeste, o Moto também disputou algumas vezes, mas não foi bem. E agora, o Moto, 2 anos consecutivos, o Moto chega na final e perde. Perdeu para o Imperatriz no ano passado, e esse ano perdeu para o Sampaio. Mas o grande objetivo que vai deixar a torcida feliz realmente é voltar à Série C. Para isso tem que chegar lá na semifinal da Série D. O Moto começou muito mal a Série D. O técnico já foi mandado embora logo depois da derrota para o Altos. E agora com o Léo Goiano, que é um técnico também muito experiente, muito conhecido, principalmente pelo time lá do Goiás, de Goiás. Acho que é a primeira vez que ele dirige uma equipe de maranhense. Mas já o time já vem bem diferente do que nos últimos jogos. Esse jogo de hoje que venceu por 3-0, o Moto estava parecendo um time de futebol, porque nos outros jogos o Moto não era nem semelhante, nem se aproximava de um time de futebol. Eu quero dizer que eu te entendo muito bem, né? Eu quero dizer que eu te entendo muito bem, especialmente nessa parte da bagunça por título brasileiro, até por ser torcedor do Vitória, né? O Bahia tem 2 brasileiros e o Vitória chegou em final e sempre perde, né? Na Nacional. E eu quero dizer também, assim, só para acrescentar, Kleber Pereira também é um jogador que eu nutro um pouco de carinho, né? Que eu, como torcedor do Santos, Kleber Pereira foi o nosso ídolo nas vacas magras, digamos assim. Salvou a gente do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2008. Então é um cara que eu também admiro muito, jogou muita bola naquele ano, naquele time que, meu amigo, era muito ruim. Mas vamos lá, pode seguir. Pois é, o rebaixamento dele viria em 2010, né, quando ele jogou no Vitória. Pouca gente lembra dessa passagem dele aqui. Então, mais uma coisa, assim, agora vai ser uma pergunta mais geral, até porque a gente até conversa, né, de vez em quando assiste, você até me falou hoje do jogo do Moto que tava rolando, tava lembrado, mas tava trabalhando, aí quando parou, assisti um pouquinho. E assim, eu quero saber o que é que você acha do Maicujo, assim, como plataforma, para poder assistir os jogos. Porque a gente tá acostumado a assistir jogo na TV, aí tem o DAZN, que passa também o campeonato inglês, que a gente assiste, a Copa da Inglaterra, mas a gente não tem o costume do Maicujo, que passa a Copinha e passa a Série D. Aí eu queria saber, até para poder, como torcedor, o que é que você acha do Maicujo? O Maicujo é o tal negócio, é uma plataforma ainda que acho que precisa de melhorias ainda. Às vezes eu estou assistindo o jogo, realmente trava ou sai. E às vezes também você vê até a própria filmagem muito ruim, né, de alguns jogos. Claro que é uma plataforma que muitos jogos são de graça, claro que agora a Série C parece que é paga também por jogo, né? Mas a maioria ali dos jogos são de graça. O campeonato a grande vantagem do Maicujo é que você pode assistir campeonatos, por exemplo, o Maranhense, até 2 anos atrás, eu ouvia pelo rádio. Só na época da Esporte Interativo Nordeste que passou alguns jogos, mas também eram muito poucos jogos, mais na final. Mas a partir do Maicujo, começou a transmitir jogos do Campeonato Maranhense, praticamente todos os jogos. Até Campeonato Maranhense Sub-19 eles transmitem, né? Sub-17. Então, claro que você, por exemplo, vê jogo lá do Sub-19, Sub-17, que o cara tá filmando ali do lado do campo, quase não dá para ver o jogador. Mas é melhor do que ouvir no rádio. E é a chance também dos clubes da Série D ter alguma visibilidade, né? Até para ficar mais conhecido nacionalmente, porque dificilmente também vai passar um jogo da Série D no Sport TV, né? Na Globo nem se fala, né? Nenhum canal aberto, e nesses canais fechados também não se interessam pela Série D, só a DAZN, né, que se interessou pela Série C. Mas tem os prós e os contras. O contra é realmente a qualidade é bem abaixo do que as outras plataformas, os outros canais.
Mas o pró é que você tem a chance de ver times, campeonatos, que você nunca teria oportunidade de ver, né? Muito bom. Lembrando, o Esporte Interativo passou a Série D também, mas eles passavam pouquíssimos jogos, passaram muito É. jogos próximos. Acho que até o acesso do Moto, era a época que eles passaram. Normalmente eles transmitiram E eram o mais acesso do jogos Moto Clube. do Sul e Sudeste. Sim, eu lembro que eles transmitiram nesse ano o acesso do Volta Redonda, que eles jogaram contra o Fluminense em Feira, que eu acompanhei esses jogos. Eu sempre acompanho o time baiano nas séries C e D. Mas pra mim tá tranquilo. Você tem mais alguma pergunta, Richard? Não, da minha parte, nada. Da minha parte, tudo Então, certo. vamos pro encerramento. Natanael, eu quero só te pedir uma coisa. Eu queria que você me desse sua expectativa da temporada do Arsenal e do Motoclube na Série D pra gente poder encerrar. A expectativa em relação ao Arsenal é... Eu estou bem esperançoso, porque o trabalho do Mikel Arteta é um trabalho muito sério. Ele está, vamos dizer, tentando colocar o Arsenal no lugar que o Arsenal deveria estar, que é na Champions League. E eu tenho expectativa que o Arsenal chegue lá no G4, né, pelo menos na quarta colocação, para a gente comemorar aí a volta à Champions League. E, quem sabe, ganhar um título, né, porque já ganhou a FA Cup, já ganhou a Community Shield, falta ganhar a Europa League. E nós estamos na disputa aí da Copa da Liga também, que para mim não significa muita coisa, mas é mais um título aí. Em relação ao Moto, eu sinceramente estava assim, meio desanimado com o Moto, acho que estava até pensando que o Moto não se classificaria na primeira fase, mas talvez agora com alguns reforços e com esse técnico aí, o Moto tem chance de passar na primeira fase. Claro que tem ali times nesse grupo que são, por exemplo, o River, para mim é um time que deve passar. Tem também o próprio outro time maranhense, que caiu bastante. Juventude. O Juventude, ele fez um bom campeonato maranhense, mas depois que ele pegou o Sampaio ali na semifinal, parece que o time desmoronou e também perdeu agora aí na Série D. Mas é um time também que era bem organizado. E a expectativa é que o Moto pelo menos dispute aí, chegue numa oitava de final, quarta de final, com chances aí de subir novamente para a Série C. A Série D é um campeonato dificílimo. O pessoal fala que a Série D é tipo o inferno, né? Você chegar no inferno realmente é muito difícil. Para sair da Série D, você tem que lutar bastante. E tem times aí tradicionais na Série D, né? Disputando hoje a Série D. Mas o Moto está há muito tempo já fora da Série C e tem que voltar para lá para poder ganhar até mais visibilidade e conquistar mais, vamos dizer, mais dinheiro, né? Conseguir mais dinheiro, porque também a situação financeira do Moto é muito complicada. Imagina você, um campeonato maranhense, que o público, geralmente, só nos clássicos dá mais de 1.000 pessoas. Nos outros jogos é público pequeníssimo. Agora, essa situação de pandemia que não tem público. Então, a situação ainda piorou mais ainda para esses times menores. Sem dúvida, a gente Muito bom. vê, só falando até do cenário do futebol maranhense, a gente vê a Imperatriz, né? Na Série C aí, que Imperatriz caminha aos passos larguíssimos, eu diria, para ser rebaixado novamente para a Série D, né? É um clube que tem 1 ponto só em 12 jogos, é algo absurdo. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Lembrando que com a vitória de hoje, o jogo adiado da segunda rodada, o Motoclube subiu para a segunda posição, né? Não lembro se estava em quarto ou em quinto, chegou à segunda posição. Hoje classificaria junto com o Altos, o São Raimundo e o River do Piauí. E falando rapidinho do Imperatriz, o Imperatriz tem 1 ponto em 8 jogos, o Imperatriz tem um jogo adiado da segunda rodada, por causa daqueles casos de Covid dele,
Eles não jogaram ainda com a Jacuipense, que hoje é a 8ª colocada, com também 8 jogos e 10 pontos. Então a diferença é 9 pontos já, são 3 rodadas. Caso a Jacuipense ganhe, inclusive, iria para quinto, já iria para 13 pontos. Imagina aí, o Jacuipense ganha esse jogo, já são 12 pontos do quinto colocado. É muito absurdo isso aí. Mas vamos encerrar. Richard, obrigado pela ajuda. Natanael, valeu pela entrevista, muito boa aqui, muito bom ouvir do Arsenal e do Moto. E lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala galera, passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho, lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.